Estamos de volta com a nossa programação, agora para conversar um pouquinho sobre café. Hoje a gente vai conversar com o analista Fernando Maximiliano, que fala em nome da StoneX, que é a FC Stone, que está mudando de nome, passando por esse novo processo. A gente, então, a partir de hoje, começa a falar da FC Stone como a StoneX. O mercado do café, ele continua subindo, as altas motivadas no início da semana por conta das questões climáticas, e o Fernando traz para a gente que o dólar também tem influenciado nessa sessão dessa quarta-feira, dia 1º de julho. Seja bem-vindo, Fernando, ao Notícias Agrícolas. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no Notícias Agrícolas. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês para a gente estar falando de café nessa tarde. E realmente a gente notou aí uma recuperação dos preços de café. Na realidade, as cotações do café arábica, elas iniciaram, tiveram até uma recuperação na semana passada, né? E aí essa semana, na segunda-feira, a gente viu os preços dispararem, tiveram uma amplitude aí de mais de 600 pontos para fechar aí com mais de 300 pontos de alta. E isso foi causado principalmente pela questão das previsões de um clima mais frio aqui no Brasil, né? Mas para a gente entender esse contexto também, Virginia, até bom comentar, é que o mercado de café ele vem pressionado devido à expectativa de uma ampla oferta em 2020-21. Recentemente foi divulgado o balanço de oferta e demanda do USDA, que veio para corroborar com o sentimento que o mercado já estava tendo desde o meados de março para cá. Então o mercado já tinha uma expectativa de uma ampla oferta, principalmente no ambiente, né, que a gente estava preocupado com a questão da demanda, essa questão do coronavírus. Então, o Achei ainda veio colocar um número de quase 10 milhões de excedente na oferta aí no balanço global. E aí, essa condição pressionou os preços do café no mercado internacional. Na verdade, a gente viu os preços eles atingindo dos menores valores, né? E aí a gente tem essa questão agora, porque o mercado ele digeriu fundamentalmente a questão de balanço de oferta e demanda, ele já entendeu que a expectativa é realmente um ano com um excedente, considerando as condições que a gente tem aí nesse ano, e aí ele passou o seu foco para a questão do clima brasileiro, então ele reagiu bastante à questão da geada, a expectativa de geada. Inclusive hoje a gente vê aí os preços eles estão com uma forte alta também. A movimentação de hoje tem aí uma influência grande do dólar. O dólar tá aí, a última vez que a gente viu estava com uma variação de mais de 2,4%. Isso aí deu suporte em Nova York. E daqui para frente aí o mercado deve seguir acompanhando essa questão. A gente ainda tem um pouquinho ainda, então uma grande parte do inverno, né, para a gente percorrer. E isso pode trazer volatilidade. Fernando, essa questão da frente fria, a gente tem a previsão de que essa geada aconteça entre a madrugada de sexta-feira, sábado, final de semana mais frio, principalmente aqui no sul de Minas Gerais. A gente pode esperar que esses preços ficam nesses patamares pelo menos até sexta-feira, até o mercado entender e a gente ver o que de fato vai acontecer nas regiões produtoras do país? Realmente é difícil falar qual que vai ser o patamar dos preços, né? Porque além da questão da frente fria, tem a questão do dólar. Então, já não tem tanta correlação com o inverno brasileiro, e sim com o ambiente macroeconômico global, que a gente sabe que está também bem complicado com todas essas indefinições com relação do que vai acontecer com a economia global, com a questão da pandemia do coronavírus, mas a gente sabe aí que por hora a grande preocupação do mercado é o clima. Inclusive, Virginia, eu queria comentar, até mesmo hoje, o Instituto Agronômico do Paraná, né, o IAPA, ele está com um alerta de geada lá para a região mais ao sul do Paraná, uma região que tem pouco café, né? Ainda, inclusive, no alerta eles comentam sobre a possibilidade de ocorrência de geada em regiões mais baixas, mas não seria uma coisa generalizada. Mas, de qualquer forma, esse é o sentimento que a gente está tendo aí, essa preocupação com o clima brasileiro. Tá, essa questão do dólar, Fernando, como você mesmo trouxe, é uma situação que a gente está tendo que acompanhar dia após dia por conta da pandemia, essas instabilidades no setor financeiro a nível global.
Mas com base no dólar, com o que vocês analisam, a gente consegue desenhar uma projeção para os próximos dias para o mercado de café ou a gente continua com aquele cenário de ter que viver o dia a dia? Então, a gente pensando na realidade do produtor, né, a gente tem que olhar para o mercado físico. E o mercado físico, ele até teve uma reação, o preço ele recuperou um pouco nos últimos dias, e isso foi efeito do dólar. A gente até da StoneX, a antiga FC Stone, a gente já vinha comentando aí que parte desses ganhos, esse suporte nos preços de café arábica e de café robusto também, era devido à forte alta do dólar. A gente viu o dólar caindo nas semanas anteriores, e aí os preços recuaram no mercado físico, e a gente viu aí agora o dólar subindo, e o dólar e os preços eles melhoraram um pouco no mercado físico. Então, considerando esse ambiente, os preços eles não tendem a variar tanto ao longo da semana. Claro, esses fatores, tirando esses fatores que a gente não consegue prever nem quantificar, que é a questão do dólar e a questão do clima no Brasil. Mas, pensando em clima, as previsões que a gente do tempo que a gente viu hoje é que, tirando essa onda que a gente está tendo, inclusive teve a questão do clima na região sul, que afetou aí por questão da ventania, né, que foi muito forte lá. Então, nas próximas semanas, depois dos próximos 3, 4 dias, a expectativa, a previsão é que o clima ele volte a ser mais ameno, e aí essas preocupações com relação à geada, elas vão diminuir. Fernanda, a colheita começa a ganhar intensidade no país. Hoje a Cochupé informou que nas áreas de atuação da cooperativa a colheita já avança para 29%. Quando que a entrada dessa nova safra no mercado pode pressionar os preços e acabar conflitando também com essas informações de clima? Quando que a gente pode sentir a pressão mesmo desse novo café que está entrando no mercado com base nos preços em Nova York? Então, Virginia, a partir deste momento, a gente não espera que os preços eles sintam tanta pressão mais, porque o mercado ele já entendeu, ele já precificou essa expectativa dessa grande oferta. Claro, parte desse café já foi colhido, já está entrando no mercado, mas o mercado ele já precificou isso, então eu não vejo aí um espaço para tanta pressão nos preços. Claro que a tendência, a expectativa, o sentimento do mercado é que é um período com um excedente de oferta, mas eu não vejo um espaço tão grande para ser pressionado, porque isso já foi interpretado, já foi digerido pelo mercado de café. Então, claro, isso a gente está excluindo uma coisa excepcional. Agora, considerando a tendência que a gente vê aí da questão da safra brasileira muito grande, e da demanda que é incerta no meio dessa pandemia do coronavírus, a gente não vê muito espaço para pressão. E é basicamente isso que a gente consegue ver aí nesse curto prazo, né? Falando um pouquinho sobre o café, sobre o Conilon, Fernando, há um tempo atrás a gente conversou e o cenário era satisfatório, era propício, o produtor podia aproveitar que era o café Conilon, ele estava mais competitivo no mercado, era um ótimo momento para exportar para essa venda. O cenário continua positivo mesmo com essa queda no dólar na sessão de hoje, por exemplo? Continua, a gente até observou, né? Inclusive, a gente já tinha falado, tinha previsto essa questão da competitividade do café robusto, né? E ele continua assim competitivo, o cenário ainda é o mesmo em termos de competitividade entre o café robusta brasileiro, o café robusta vietnamita e da Indonésia. Claro que o mercado de robusta, ele segue aí acompanhando outros fatores também, outros fundamentos, que é a questão da safra lá no Vietnã, e a questão da safra na Indonésia. A safra do Vietnã está em desenvolvimento agora, ela deve, ela acabou de passar pelo período de florada, está no período de desenvolvimento dos frutos, depois, mais à frente, a gente vai ver o enchimento dos grãos, colheita deve ser aí meados de novembro, mas é um período muito crucial. Então, já houve aí uma especulação sobre um possível quebra na safra do Vietnã, e o mercado está de olho nisso. Já na Indonésia, a gente vê aí a questão da colheita lá, excesso de chuva tem criado algum problema lá na Indonésia, mas até então o cenário ainda é o mesmo. O café brasileiro segue
competitivo no mercado internacional. Você acredita que a gente possa ter um aumento ainda mais significativo nas exportações de junho para esse tipo de café, Fernando? A gente conversou e posteriormente os dados de exportação brasileira de café nos comprovaram que o Conilon teve um aumento. Você acha que para esse mês, para o mês de junho, a gente pode manter essa alta? Sim, sim, a expectativa é que as exportações elas se mantenham firmes, né? A gente viu aí uma evolução, como você comentou, depois, a partir de abril para cá, né? A gente viu uma evolução muito grande nas exportações e a nossa expectativa é que elas continuem fortes, sim, nesse período agora da safra, porque apesar dos preços de robusta não serem os maiores da história, né? A gente viu que em 2016, por exemplo, os preços chegaram a atingir valores próximos em torno de R$ 600 a saca. Isso é uma coisa um valor muito alto para o café robusto, né, historicamente. Mas considerando a média histórica, os preços estão num bom patamar e considerando o mesmo período do ano passado, as médias dos preços de café robusto estão aí na casa de 17% acima do que foi visto no mesmo período de 2019, né? Então, ele continua sendo atrativo para o produtor, ele tem um valor um pouco melhor do que o ano passado e, ao mesmo tempo, consegue competir no mercado internacional. Fernando, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas e até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Essa foi a nossa análise com o Fernando Maximiliano, ele fala em nome da StoneX. O Fernando trouxe para a gente que o mercado segue acompanhando as condições do clima aqui no Brasil, onde a gente tem a previsão de uma massa de ar frio que pode atingir o sul de Minas Gerais nos próximos dias, aí nesse final de semana. O Fernando trouxe para a gente que a alta de hoje também foi sustentada pela queda do dólar e, mais uma vez, ele frisou que o produtor ele precisa ficar atento e acompanhar o mercado do café diariamente, que é um mercado que já apresenta muita variação, mas por conta da pandemia e toda a incerteza no setor financeiro global a nível mundial, também continua apresentando essas oscilações, perdão. Bom, eu agradeço a companhia, gostaria de fazer um convite, pedir para você que é nosso produtor que acompanha o nosso trabalho por aqui, que siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e também siga o nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. No mais, vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.